Fala pessoal, dando sequência aí à nossa aula sobre continente europeu, aspectos físicos. Nessa aula a gente vai falar sobre aquilo que vocês adoram: clima, relevo, vegetação e hidrografia. Quem falou que vocês não iam conhecer a Europa ainda? Tá aí, pessoal. Hoje é o dia, beleza? Então, Europa, aspectos físicos, e vamos iniciar com o seu relevo. Pessoal, para estudar o relevo europeu é muito simples, tá? Dá uma olhadinha nesse mapa. Estão vendo? Moçada, uma dica para vocês: sempre que tiver mapas de relevo, é muito utilizado a questão da paleta de cores para indicar a intensidade do fenômeno, tá? O que significa isso? Num mapa como esse, quanto mais escuro significa que o local é mais elevado, ou seja, de maior altimetria. Ou seja, amiguinhos, onde vocês estão vendo aí o mapa mais escuro, significa que são locais mais elevados, ok? Tranquilos? Então, dá uma olhadinha nesse mapa de novo. Traça uma linha nele. O que vocês vão perceber, pessoal? Que da linha para o norte, você quase não tem regiões tão elevadas, né? Em compensação, da linha para o sul, você tem uma região extremamente montanhosa, certo? Vamos começar primeiro pela porção norte, pessoal. Essa porção norte europeia é uma região de relevos antigos, ou seja, nós temos aí áreas de escudos que foram formadas já há muitos e muitos milhões de anos, né? Já estão todos desgastados, já estão todos ali arrasados, com exceção ali dos Alpes escandinavos, que vocês estão vendo no extremo norte ali, que é um pouquinho mais elevado, como vocês estão podendo observar aí. Mas o predomínio geral aí, galera, é predomínio de planícies, tá? Você vai ter, por exemplo, aí a planície russa, que está em destaque. Você tem aí a planície ucraniana, que naturalmente forma um único complexo, tá? Ou ainda mesmo a planície do norte, tá? Vai pegar toda aquela porção do litoral norte ali da Europa, perfeito? Em compensação, pessoal, a porção sul, pessoal, do continente europeu, ela é muito instável, ou seja, uma área ali de contato de placas tectônicas. Então você tem uma ação tectônica muito forte, você tem vulcanismo, você tem abalo sísmico a todo momento e, consequentemente, o relevo grava, pessoal, toda essa transformação no que nós chamamos aí de dobramentos modernos, montanhas, certo? Então, essa parte sul da Europa, ela é muito montanhosa e eu coloquei algumas aqui para destacar para vocês, tá? Os Pirineus, entre ali a Espanha e a França. Você tem os Apeninos, que fica ali na Península Itálica, ou seja, corta a Itália aí de fora a fora praticamente. Você tem os Alpes, que ficam na região central europeia, onde fica a Áustria, onde fica a Suíça. Você tem ali os Balcãs, naquela região onde fica ali a Bulgária, onde fica ali a Romênia, uma parte da Grécia. E você tem também o Cáucaso, pessoal. Quando nós falamos em Cáucaso, nós estamos falando de uma parte ali que um dia pertenceu à chamada União Soviética. Hoje são repúblicas independentes, como é o caso do Azerbaijão, da Geórgia. Só que já é um pouquinho ali mais para o leste da Europa, né? Bem nos limites ali do que pode ser considerado aí continente europeu. Ô professor, mas e lá no norte da Europa? Olha o que você colocou em destaque agora aí. Então, pessoal, essa porção do norte da Europa até coloquei com cor diferente para falar para vocês que são dobramentos antigos, ou seja, são montanhas formadas há bilhões de anos, mas que já estão arrasadas, já estão muito desgastadas. Em comparação com as planícies que estão próximas, realmente é uma região ainda mais elevada, mas ainda assim é um relevo arrasado, ou seja, muito desgastado. Equivalente, por exemplo, ali aos Montes Apalaches dos Estados Unidos, ou ainda essa região da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira aqui no Brasil. Certo? Tranquilos por enquanto? Vamos então para o próximo, galera. A questão climática. Opa, vamos aí tirar novamente alguns conceitos aí do ano passado, pessoal. Só de bater o olho nesse mapa, nós já vemos que a cor predominante aí no continente europeu é essa cor meio amarelinha, meio cor de creme, certo? Que está indicando o que nós chamamos aí de temperado continental. Diga-se de passagem, pessoal, que o continente europeu, o clima predominante é o temperado, tá? A maior parte no temperado continental, como vocês podem ver aí, mas também nessa região mais cor-de-rosa aí nós temos o temperado oceânico, que nós já vamos falar já. No temperado continental, o próprio nome já diz, você vai ter um predomínio do chamado efeito da
continentalidade. O que significa isso, pessoal? O efeito da continentalidade significa que você está distante do litoral, então a umidade do ar abaixa muito, são locais mais secos. Se você tem pouca umidade do ar, a temperatura varia muito entre o dia e a noite, ou entre o verão e entre o inverno. Então você vai ter uma amplitude térmica muito maior. Soma-se a isso que a Europa está praticamente cravada, pessoal, numa área de média latitude. O clima temperado continental vai oferecer o quê? Estações muito bem definidas, só que no caso do continental, verões mais quentes e invernos mais frios. Quando você vê aqueles filmes sobre Segunda Guerra, campo de concentração na Polônia, por exemplo, pessoal, e vê aquele inverno com neve, com muito frio, isso ocorre porque a Polônia está localizada numa área de clima temperado continental, tá? Numa área relativamente distante do litoral, então você tem aí uma menor umidade do ar, a temperatura varia muito, então os invernos são gelados, certo? Ok? Mas nós temos também, pessoal, o temperado oceânico, que é aquele temperado mais ali na região do litoral, você tem a água do mar próximo, certo? Se tem uma umidade do ar maior, a temperatura vai variar menos, certo? A temperatura varia menos. Por quê? Porque a umidade do ar demora para esquentar, né? Demora para adquirir calor e demora para perder calor. Então você tem a temperatura variando muito pouco, certo? Então você vai ter estações bem definidas por ser temperado, né? Mas a temperatura não sobe tanto no verão e não desce tanto no inverno. Então os invernos são menos rigorosos. Soma-se a isso, pessoal, a presença de uma corrente marítima chamada corrente marítima do Golfo, ou Gulf Stream. É uma corrente marítima quente. Ela vem lá da direção da América Central, praticamente, da região equatorial, e sobe, entre aspas, né? Vai até o norte da Europa, pessoal. Graças a ela que a costa ocidental da Europa, o litoral, não é tão gelado, tá? Graças a ela. Ela ajuda muito nesse processo. Isso daí nós já estudamos um pouquinho ano passado, né? A importância das correntes marítimas, das massas de águas quentes circulando pelo planeta, ok? Pois bem, pessoal, vimos aí que o continente europeu, então, ele tem um predomínio do clima temperado, seja o oceânico perto do oceano e o continental na porção continental, ok? Estações bem definidas, o que vai variar muito se o inverno ou o verão vai ser mais quente ou mais frio é a distância do litoral e a quantidade de umidade no ar. Mas vocês viram que tem mais dois aspectos climáticos aí, pessoal. Um deles, lá no extremo norte, é o clima polar ou ártico. Moçada, nós estamos falando de altas latitudes, região próxima ao círculo polar ártico, logo extremo frio. Temperatura variando aí de 5 graus positivos no verão até 50 graus negativos no inverno. Logo, uma região de altíssima pressão, você não tem quase um índice pluviométrico, você não tem chuva, né? Um local muito seco, muito frio, muito gelado. E no extremo sul aí da Europa, pessoal, nós temos o chamado clima mediterrâneo, né? Que recebe esse nome também por estar próximo aí ao mar Mediterrâneo. Ele tem algumas coisas curiosas, pessoal. Dá uma olhadinha nesse climograma que nós temos à disposição aí, ó. O que nós vamos perceber, pessoal? A Europa fica no hemisfério norte, certo? Então o verão deles é no meio do ano, não se esqueçam. Percebam que quando a temperatura mais sobe no verão, no meio do ano, o que acontece com a quantidade de chuva? Diminui. Então no clima mediterrâneo, pessoal, nós encontramos verões secos e invernos úmidos. Como que eu vejo isso? Ó, no começo e no final do ano, a temperatura está baixíssima, vejam a linha vermelhinha aí, mas em compensação o índice de chuvas está alto. Então no inverno chove bem. Em compensação, no verão, que é lá no meio do ano, a temperatura está altíssima na curva ali, você tem um verão seco, pessoal, um verão quente e seco. É daí que vem, por exemplo, aqueles grandes incêndios na Espanha, em Portugal, na Grécia, direto tem incêndios. Por quê? Porque a temperatura fácil chega até 45, 46, 47 graus, coisa que aqui no Brasil nós não encontramos tão fácil, tá? Então o clima mediterrâneo tem dessas coisas, perfeito? Ok por enquanto? Vamos então à vegetação. Pessoal, a vegetação sempre vai acompanhar o clima. Por isso, então, eu vou disponibilizar para vocês o mapinha de clima também, que nós acabamos de utilizar, certo? Indo pela numeração que o autor colocou aí para a gente, pessoal. Número 1, vegetação mediterrânea. Maquis, garrigues, ou seja, essa vegetação mais espinhosa, espalhada aí por arbustos, como vocês estão vendo.
ok? Número 2, praticamente pega boa parte do continente europeu, pessoal, a chamada floresta temperada. Ela é chamada de floresta temperada porque está numa área de predomínio de clima temperado, mas as suas características, pessoal, são muito peculiares, né? Porque nós temos uma floresta chamada caducifólia. Isso significa que as folhas caducam, ficam velhas e caem. Dá uma olhadinha nessa foto aí, pessoal. Vocês vão ver que essas flores, né? Essas folhas, desculpa, estão avermelhadas. Então logo elas irão cair aí entre o outono e o inverno. Por isso que alguns autores chamam também de floresta decídua. Decídua vem de descer, de cair as folhas. Ok? Maior parte do continente europeu. Pode dar uma olhada no mapa aí que vocês vão confirmar isso para mim. Número 3, pessoal, as estepes ou pradarias. Lembra que nessa região, quando nós falamos de relevo, predominam as planícies. Podem ver nessa foto que eu coloquei logo embaixo. Estepes são vegetações rasteiras de áreas um pouco mais secas e pradarias de áreas um pouco mais úmidas, a variar localmente, certo? Número 4, pessoal, a chamada taiga ou floresta de coníferas. A conífera por causa do formato de cone mesmo, pinheiro, tá? São espécies aciculifólias, ou seja, tem aquele formato de pinça, né, nos galhos e não perde as folhas no inverno, ou seja, é um tipo de vegetação perennifólia. Perene porque está sempre lá, tá? Não perde as folhas, ok? Percebam que a taiga, pessoal, até pela foto você já consegue enxergar neve em regiões de altas latitudes, tá? Muito frio. Assim como também o número 5, que é a vegetação de tundra. Só que aí, pessoal, é muito curioso, né? Mas essa foto que vocês estão vendo da tundra é uma foto durante o verão, que é quando você tem ali um derretimento daquela primeira camada de neve. Você tem um solo um pouco mais úmido, chamado solo aí de permafrost, e essa umidade no solo permite o nascimento aí de uma vegetação rasteira, mas composta aí por musgos, por líquens, uma vegetação que dura aí 2 meses, 3 meses, quando muito no ano, durante o que eles chamam de verão, com uma temperatura já próxima de zero, tá? Por quê? Porque no inverno vegetação nenhuma resiste nessa região, ok? Só para a gente finalizar, pessoal, hidrografia. Quando nós falamos em hidrografia do continente europeu, dentre os seus vários rios, nós vamos dar destaque para 3, tá? Primeiro, o rio Reno. O rio Reno, pessoal, ele nasce ali na França, ele nasce, para falar a verdade, numa região um pouco mais montanhosa, de planaltos elevados, tá? É um rio super importante porque passa na área urbana, a área mais urbana e industrial da Europa, depois vai se acoplar ali com a bacia do Ruhr, na Alemanha, que também é muito urbana, que também é muito industrializada, só que eu não preciso nem falar para vocês que o índice de poluição é grotesco, né? É grotesco, pessoal. Só um destaque, finalzinho dele é onde nós temos o porto de Roterdã, que nós falamos ali no vídeo passado, ok? Mais um destaque, pessoal, o chamado Rio Danúbio, ou Rio da Integração, ou ainda Rio das Capitais. Por quê? Porque ele passa em várias capitais de países do leste europeu, pessoal, certo? E vocês vão ver uma coisa curiosa. Pelo Rio Danúbio, nós podemos interligar o Mar Negro com o Oceano Atlântico. Mas espera aí, como assim? Entre o Danúbio e o Rio Reno-Ruhr, nós temos ali, pessoal, uma hidrovia que foi construída chamada Canal do Meno, que eu acabei de destacar agora para vocês aí, certo? Então, por meio dessa interligação, nós conseguimos fazer ali uma ligação do Mar Negro até praticamente o Mar do Norte, ali no Oceano Atlântico. Isso significa uma integração muito grande ali dentro do continente europeu, ok? E o rio Volga, pessoal, o maior rio do continente europeu. Está em território russo, tá? Está em território russo, ele tem a sua foz ali no Mar Cáspio, chega a ter mais aí de 3 mil quilômetros entre a sua nascente e a sua foz. Teríamos aí outros rios para destacar ainda, pessoal. Tem o Tamisa na Inglaterra, tem o rio Sena na França, tem o rio Pó na Itália, entre outros, tá? Mas esses 3 aí são aqueles que realmente, para nós compreendermos um pouquinho a parte da geografia física da Europa, são aí de importância primordial, ok? Moçada, estou à disposição de vocês pelo chat, por favor me procurem, vamos tirando dúvida, tá? Próximas aulas a gente vai continuar com o estudo sobre a Europa, vamos falar da parte de população, da parte de economia, um pouco de geopolítica, União Europeia, vem mais um pouco de tudo para a gente poder estudar a respeito do continente europeu, que é tão diverso e ao mesmo tempo tão interessante, ok? Certo, moçada?
Abração para vocês e até a próxima!